Olá, pessoal. Eu sou a professora Fabiana Copla e eu estou aqui para falar sobre a segunda parte da nossa aula de lesões cervicais não cariosas e erosão. No primeiro momento, nós falamos sobre a classificação dessas lesões, falamos um pouquinho da etiologia, como elas surgem, a necessidade da remoção desse fator causal, para depois a gente poder fazer o tratamento, então, dessas lesões. Também falamos um pouquinho sobre os materiais utilizados para isso, e agora, nesse momento, nós vamos falar sobre a utilização, então, o protocolo restaurador propriamente dito. Para que a gente possa fazer o protocolo restaurador dessas lesões, a gente precisa, então, de uma instrução adequada, fazer uma instrução ao paciente da higiene bucal adequada, além de que, relembrando, antes de qualquer coisa, uma boa anamnese e reconhecer e tentar identificar a etiologia desta lesão, remover ou, no mínimo, controlar esta etiologia, esse fator causal, para a gente poder realizar, então, a restauração, o tratamento restaurador propriamente dito. Em seguida, a instrução de uma higiene bucal adequada do paciente, uma análise visual dessas lesões, vamos proceder, então, uma limpeza desta lesão, a seleção da cor, anestesia quando necessário, isolamento, a limpeza da superfície dental, aplicação do sistema adesivo, a inserção da resina e um acabamento e polimento, que nós vamos falar um pouquinho mais detalhado, item por item. Então, com relação à instrução da higiene bucal adequada, depois de eliminado ou identificado o que causou essa lesão, então nós vamos orientar para que esse paciente utilize escovas de dentes macias e tirar essa visão que o paciente tem de que uma escova dura remove mais a sujidade, e não é verdade. Então, nós temos que orientar os nossos pacientes que a escova deve ser sempre macia, ela não pode causar danos, ela não pode machucar o tecido gengival adjacente. E, além disso, os dentifrícios utilizados que não tenham abrasividade, para não causar esse desgaste da estrutura dental ao longo do tempo. E também orientar quanto à força da escovação. O paciente deve fazer movimentos contínuos, por mais vezes, mas não com força. Não é a força que vai fazer a remoção ou a desorganização desse biofilme. Em seguida, nós vamos fazer a análise visual dessas lesões. Então, a gente vai numa vista frontal, nós vamos visualizar se essa lesão ela está subgengival ou supragengival. Nós vamos olhar numa vista lateral se nós temos estrutura de esmalte sem suporte. Também numa vista oclusal, aonde essa lesão está, até onde essa lesão está atingindo, vamos verificar a cor. Então, toda essa parte de análise visual das lesões, antes mesmo da gente começar qualquer estratégia restauradora. Em seguida, é de suma importância que a gente faça a limpeza desta lesão. Nós não temos, como o próprio nome diz e como nós já conversamos sobre isso, nós não precisamos fazer nenhum tipo de preparo, porque nós não temos lesão de cárie, não temos bactéria envolvida nessa lesão. Então, a gente precisa, pelo menos, fazer uma limpeza dessa lesão, dessa região, para que a gente possa receber o material restaurador. Essa limpeza é importante que seja com alguma pasta ou com algum composto que não tenha gordura, livre de gordura. Então, o ideal, normalmente, é a gente fazer uma pastinha com um pouco de pedra pomes e água, e com uma escova Robson a gente realiza, então, essa limpeza. Com muito cuidado, de maneira delicada, sem fazer força, para que a gente não possa vir a causar um sangramento dessa gengiva, e aí a gente dificulta a inserção e a colocação
da nossa restauração em posição por ter lesionado o tecido gengival adjacente. Então, esta limpeza é com bastante delicadeza antes de outros procedimentos. Realizada, então, esta limpeza, a gente vai verificar, então, a lesão, a saúde gengival, não causamos nenhum dano, então, aí a gente vai fazer a seleção da cor da resina composta. E a escala de cor pode nos auxiliar a saber uma cor próxima, qual é a cor mais que se aproxima daquele dente. Mas, como a gente sabe, nem todas as resinas têm a mesma cor, sendo com a sua nomenclatura, seja A1 de uma marca comercial pode ser diferente de um A1 de uma outra marca comercial. Então, essa escala Vita, ela serve somente para nos guiar para chegar o mais próximo dessa resina que a gente vai utilizar. E aí, na sequência, a gente vai colocar uma bolinha de resina composta na região, ou próximo à região onde a gente vai restaurar, para que a gente cheque, então, a cor real da marca comercial da resina composta que nós estamos utilizando. É importante que a gente fotoative esta resina composta, porque a maioria ou algumas resinas compostas têm fotoiniciadores que depois que a gente coloca a luz para que inicie essa polimerização, ela tem uma leve alteração de cor e isso pode comprometer a estética futuramente. Então, nós precisamos colocar essa bolinha de resina próximo aonde nós vamos estar trabalhando e fotoativar para que a gente saiba a cor final desta resina. Também é importante salientar que nesta região nós vamos trabalhar com uma resina de dentina, porque é uma região onde a gente tem pouca espessura de esmalte, então as resinas para esmalte elas vão ser um pouco mais translúcidas e isso pode também dar uma cor mais acinzentada na restauração final. Então, a resina de dentina, ela tem a opacidade mais adequada para esta região da restauração. Então, visto a cor da resina composta, delimitado toda, feita a limpeza da cavidade, tudo certo, então nós vamos observar se será necessário fazer uma anestesia. A grande maioria das vezes, nós vamos precisar, pelo menos, a região gengival ali, a circundante à lesão. Ou por a gente vai colocar um grampo, né, para o isolamento absoluto, ou a inserção de um fio, ou então, algumas vezes, nós temos essas lesões com sensibilidade. Então, a gente vai, na grande maioria das vezes, lançar a mão de uma anestesia para conforto do paciente. E quando for possível, né, quando nós tivermos uma lesão, com o término da lesão supragengival, então nós vamos conseguir realizar o isolamento do campo operatório com isolamento absoluto. E para isso, nós utilizamos o grampo 212, que tem esse formato com as duas aletazinhas, onde essas aletas vão se posicionar ali na região cervical e também por lingual, abaixo da lesão. É muito importante que essa aleta do grampo não fique sobre a lesão, porque senão ela vai formar, então, um degrau ou uma deficiência no final da nossa restauração. Além disso, a gente vai, quando nós tivermos, então, um término dessa lesão for subgengival, aí nós temos que lançar a mão de outras estratégias, que seria o fio afastador. Mas, enfim, de qualquer maneira, quando nós formos utilizar o grampo 212, é importante que a gente faça uma pequena modificação das garras, porque a gente percebe que normalmente essas lesões, elas acabam fazendo com que esta borda cervical, ela fique um pouco mais abaixo do que a borda lingual, na região lingual. E aí, como vocês podem observar, essas duas aletas, elas têm uma mesma distância, e a gente
faz um aquecimento dessa porção vestibular ali da aleta que vai ficar por vestibular, aquece um pouquinho e com a ajuda de um alicate a gente faz uma inclinação levemente em direção ao oclusal. E aí a gente consegue fazer em direção cervical. E aí a gente consegue fazer com que esta aleta fique abaixo da lesão, promovendo um leve afastamento sem agredir o tecido gengival. Então vejam, observem como que ela vai ficar depois de adaptado. Então, sem adaptação eles ficam em um mesmo nível, e depois de adaptado, a porção vestibular ela vai estar mais abaixo, promovendo então um afastamento gengival e não ficando sobre a lesão, onde a gente precisa acomodar a resina composta. Vejam, ela se adapta exatamente no término da lesão, ela não pode ficar sobre a lesão. Quando isso não é possível de acontecer, então nós temos que lançar mão de um outro tipo de isolamento, para que a gente tenha, então, um campo livre de umidade, mas sem a interposição ou ao grampo atrapalhando. Tá? Então, realiza-se sempre que possível o isolamento absoluto do campo operatório, quando não for possível, se faz com um fio dental. Essa lesão tem que estar totalmente fora do isolamento. A gente consegue visualizar toda a extensão da lesão, numa forma mais aproximada. Vejam que observem que o grampo fica abaixo da lesão, ainda com uma margem para que a gente possa trabalhar. Em seguida, a gente faz uma limpeza com jato de ar e água. Nós já fizemos aquela limpeza com pedra pomes previamente ao isolamento, mas como houve contato com saliva enquanto a gente está fazendo o isolamento, então a gente faz uma nova limpeza apenas com jato de ar e água. E aí vamos selecionar o sistema adesivo utilizado. É importante que vocês pensem que não se deve fazer um condicionamento desta região de dentina, porque é uma região que está próxima à polpa. Então, a gente sempre que possível, nós vamos optar pelo condicionamento seletivo do esmalte, tá? Utilizando adesivos universais, né? Onde a gente vai fazer o condicionamento apenas das bordas, margens de esmalte, e na dentina nós vamos aplicar o adesivo de forma autocondicionante. Tá? Então, feito a aplicação do condicionamento ácido, a fosfórico 37%, nas margens de esmalte, lava, seca adequadamente. Em seguida, nós vamos fazer, então, a aplicação do sistema adesivo, como eu falei, preferencialmente um adesivo universal, aplicado de maneira ativa, com ênfase também no esmalte e na dentina, em toda a extensão, um leve jato de ar, e nós vamos repetir uma segunda camada do nosso adesivo, também de maneira ativa, um jato de ar, e aí a gente vai polimerizar essa camada de adesivo. Vejam, observem nesta imagem a entrada da luz ou do aparelho polimerizador. É muito importante que ele fique assim, o mais próximo possível, e sempre com a ponta ativa voltada para a lesão. A gente precisa que tenha uma polimerização efetiva desse sistema adesivo, porque se houver falha da polimerização, nós vamos ter falha da nossa restauração ao longo do tempo. Então, é muito importante que esse polimerizador esteja posicionado de maneira adequada sobre a lesão. E aí nós vamos iniciar então com a inserção da resina composta. O que vai determinar a inserção da resina composta, a quantidade de incrementos, é o tamanho da lesão. Então a gente vai depositando essa resina composta, preferencialmente da região mais oclusal em direção à cervical. Cada incremento colocado deve ser polimerizado,
né, de acordo com o tempo de polimerização, de acordo com a recomendação do fabricante da resina composta que está sendo utilizada. Tá? Insere a segunda camada de resina composta, quando necessário, né? Como eu falei, dependendo do tamanho da extensão da lesão, e a polimerização desta segunda camada, e assim sucessivamente, com quantas camadas forem necessárias. E aí a gente vê o aspecto dessa lesão após a polimerização, que não ficou nenhum espaço faltante. Então, é muito importante que a gente observe que esses espaços estão totalmente preenchidos. Aí a gente faz uma remoção da porção mais grosseira dessa resina que ficou, desses excessos mais grosseiros, com uma lâmina de bisturi, com bastante cuidado, antes mesmo da remoção do isolamento absoluto, fazendo um acabamento prévio, com as fresas, as pontas diamantadas de baixa granulação, né, para que a gente faça, então, mais um acabamento mais delicado. E aí, após a remoção do isolamento, nós vamos fazer aqueles ajustes finais, né, o acabamento final, quando ficou algum excesso da restauração. É muito importante a checagem que não tenha excesso nessas restaurações, para que não tenha um acúmulo maior de biofilme e uma retenção ali maior desse biofilme. Então, essa restauração tem que estar com um acabamento bem realizado e um polimento adequado, com uma lisura de superfície para que facilite a higienização dessa região. Quando não temos a possibilidade do isolamento absoluto, nós podemos lançar mão do isolamento relativo, mas sempre realizando o afastamento com o spandex ou com aqueles outros afastadores do tipo Optagram, para que a gente possa afastar os tecidos moles. E vocês conseguem observar nesta imagem a inserção do fio afastador para que a gente exponha o final da lesão. Né? Nesses casos, quando ele é um pouquinho mais, a lesão se estende um pouquinho mais em direção à raiz, a gente não pode utilizar o grampo 212. E aí, então, o fio afastador é uma boa estratégia para que auxilie nesses casos. Então, este fio afastador deve ser inserido com uma espátula bem fininha ou um insersor de fio afastador, tá? Com delicadeza, e observem todo o aparato em torno para que a gente tenha uma efetiva contenção de umidade. Nós temos que ter o controle da umidade na região. E aí, com esse fio afastador devidamente inserido, de preferência o 3 zeros, né, de uma boa qualidade, a gente vai ter essa exposição do término cervical, que vai auxiliar, inclusive, na contenção do fluido crevicular, o fluido gengival. E a gente não deve utilizar agentes hemostáticos nesse fio, né? Porque nós vamos estar trabalhando em uma região de saúde gengival. É muito importante que nós tenhamos a saúde gengival. Então, esse agente hemostático, ele não vai ter finalidade se a gente utilizar uma forma muito delicada de inserção. E esse agente hemostático, ele pode promover um manchamento marginal ao longo do tempo. Tá? Então, sempre que utilizar o fio, de preferência que esse fio venha sem o agente hemostático, apenas ele. Tá? E aí, a aplicação do sistema adesivo da mesma forma, né? Colocando ativamente, em seguida o leve jato de ar, a polimerização desse adesivo, com a ponta do polimerizador num sentido mais próximo possível da lesão e sempre de frente para a lesão, né? Então, proporcionando, então, uma polimerização efetiva e, claro, não preciso nem falar que com polimerizadores de qualidade, né? Faz, então, a inserção
da resina composta, de acordo com o tamanho da lesão também, para verificar o tamanho dos incrementos, vai depositando esses incrementos preferencialmente numa porção mais oclusal, e aí, na sequência, vai chegando mais a nível gengival, e quanto menos tocar nesse tecido gengival, a possibilidade de fluido gengival ser estimulado é menor. Tá? Então, a gente remove os excessos depois com uma lâmina de bisturi com bastante cuidado, os excessos mais grosseiros, e aí a gente remove o fio afastador. É muito importante lembrar deste passo, para que a gente não possa causar um dano na gengiva desse paciente, mandando ele embora, esquecendo esse fio ali. Então, é muito importante lembrar dessa remoção desse fio, e aí o aspecto final imediato após a remoção, então, de todo esse fio. E aí a gente vai verificar o nível de inserção, a soldagem, ver se tem excessos de resina, para que a gente possa finalizar com um polimento, deixar essa superfície bem polida para facilitar a higienização, e aí a gente tem um aspecto final bem satisfatório, né? Um casinho clínico só demonstrando, né, esse paciente já com 53 anos, o gênero masculino, chegou, esse caso foi realizado aqui no meu consultório. Então, esse paciente, veja que ele já tinha uma lesão naquela classificação que nós colocamos na aula anterior, já de cor amarronzada, já acastanhada, né, o fundo da lesão, com um formato bem angulado, então um formato, uma lesão que sugere uma abfração, já em grau 3 a 4, né, devido à cor. Foi feito, então, um afastamento, pois o término dessa lesão estava de forma subgengival, então nós não tínhamos como colocar o grampo 212, né? Aí a gente optou pela utilização do fio afastador, tá? A gente removeu o restante de resina que tinha ainda no dente 25, colocamos o fio afastador, e aí a gente realizou o condicionamento seletivo do esmalte com ácido fosfórico 35%, o fio já está inserido, vocês conseguem observar aquela cor mais escura no fundo de sulco, então estão os 3 elementos já com o fio devidamente colocado. Condicionamento seletivo no esmalte, lava, a secagem com papel absorvente, para que a gente não faça uma secagem excessiva, né? Então, removemos toda essa parte mais superficial ali, né, da umidade. Aí a gente faz a aplicação do adesivo, do sistema adesivo. Neste caso, foi utilizado um single bond universal da 3M, tanto no esmalte como em dentina, com aplicação ativa. E aí, iniciou-se os incrementos em resina composta, primeiro pela porção mais oclusal, em seguida para a porção mais gengival. Essa é a condição imediata após a remoção do fio afastador, né? Ele sangra um pouquinho a gengiva, a gente lava bem, e aí faz o acabamento. Esse é um segundo caso, né, também de uma recessão gengival ali nesse canino, depois de feita a checagem da cor, né, então foi feita a inserção do fio afastador, o condicionamento seletivo do esmalte, vejam que tinha um pouquinho de esmalte adjacente, então o condicionamento somente no esmalte, aplicação do adesivo, jato de ar, a aplicação, a polimerização do sistema adesivo e o aspecto final da lesão depois de restaurada e feita acabamento e polimento. Tá? Então, em suma, o que nós podemos ver é que, primeiro, o que nós temos que relembrar? Primeiro, identificar os possíveis fatores etiológicos, o que pode ter causado,
remover esses fatores e, quando não é possível a remoção completa, pelo menos controlar esses fatores etiológicos, instruir para evitar a propagação do quadro, né, até evitando futuras lesões, e aí a gente vai ter a decisão do tratamento, né? Nós vamos fazer a restauração, esse paciente tem hipersensibilidade, não tem, temos esmalte sem suporte, não temos, então aí nós vamos identificar qual é o melhor tratamento para esse paciente, fazer o tratamento restaurador, até para estacionar a perda, e aí, em seguida, orientar esses pacientes, ok? Enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vou deixar, então, o questionário para que vocês realizem as suas atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição. E no nosso encontro presencial, poderemos tirar alguma outra dúvida adicional que vocês têm. Ok? Muito obrigada e bons estudos.